Olá, que bom ter a sua companhia. A gente sente, né? O nosso planeta está passando por uma transformação, assim, bem profunda. E a percepção geral é que tudo está se acelerando cada vez mais. Mas o que está acontecendo de fato nos bastidores? Hoje, a gente vai analisar algumas informações que, olha, podem mudar completamente a forma como se entende este momento. Então vamos mergulhar nisso. Sabe aquela ideia que está super popular por aí, de que a tal nova Terra da quinta dimensão já chegou, que ela está aqui, coexistindo com o nosso mundo 3D, e que a gente pode simplesmente, sabe, pular de uma para outra? Mas parece que o material que a gente vai analisar hoje sugere que a realidade é bem diferente. E talvez, bem mais complexa do que isso. A resposta curta é: não é bem assim. Essa interpretação popular sobre as duas terras coexistindo parece ser um grande equívoco, na verdade. E para entender o porquê, a gente precisa primeiro esclarecer uma diferença fundamental que muda tudo. Ok, vamos direto ao ponto central. O grande equívoco parece estar em confundir dimensão com linha do tempo. São duas coisas totalmente diferentes, e entender isso é a chave, sabe? É a chave para decifrar o que realmente está acontecendo com o nosso planeta agora. A realidade, pelo que tudo indica, não é bem sobre um trânsito entre uma Terra 3D e uma 5D. Na verdade, a gente estaria navegando entre duas linhas de tempo que coexistem aqui mesmo na terceira dimensão. Uma delas é positiva, de frequência elevada. A outra, nem tanto. E são as nossas escolhas e as nossas vibrações que determinam em qual delas a gente está a cada momento. E para ficar ainda mais claro, uma dimensão é sempre física para quem está nela. Aquilo que para nós parece espiritual ou meio etéreo é em outro nível tão sólido quanto o nosso mundo. É por isso que uma Terra 5D, que tem uma física e uma energia completamente diferentes, não pode simplesmente aparecer do lado da nossa realidade 3D. Elas operam em frequências que são incompatíveis. Então, o que está causando essa separação de linhas do tempo? Bom, o motor por trás de toda essa transformação são gigantescas ondas de energia cósmica que estão chegando ao planeta. Vamos tentar entender como isso funciona. Olha, esse processo não começou ontem, ele vem em etapas. Lá por 1999, foi liberado um código de luz chamado Chave do Novo Paraíso. Ele agiu como uma primeira grande limpeza das energias mais densas. Agora, a gente está recebendo uma nova chave, a da nova Terra, que está atuando diretamente na superfície, na nossa realidade física, acelerando toda a mudança. A forma como essas energias atuam é descrita de uma maneira até poética. Diz que elas descem em espirais, parecendo uma dupla hélice de DNA, sabe? Uma dourada e outra branca. Essa imagem ajuda a gente a visualizar como tudo e todos no planeta estão sendo envolvidos e ativados por essas novas frequências. Mas por que a mudança não é mais rápida, mais visível? Muita gente se sente frustrada com isso. A resposta, ao que parece, é que o processo é intencionalmente gradual. Uma mudança muito abrupta seria um choque de frequência drástico demais para a maioria. Então essa lentidão é, na verdade, uma janela de oportunidade para que mais pessoas possam se alinhar e elevar a própria vibração. E toda essa energia cósmica não é algo abstrato que está acontecendo lá longe. Ela tem efeitos muito concretos, muito pessoais. A pergunta é, como isso nos afeta no dia a dia? Porque muitas pessoas já estão sentindo sintomas dessa transição no próprio corpo e na própria vida. Alguma dessas experiências soa familiar? Aquela perda da memória linear, por exemplo, onde a pessoa não lembra de algo, mas simplesmente sabe? Ou a sensação de glitches, umas estranhezas na percepção da realidade? E tem também um chamado interno muito forte para fechar ciclos, sejam relacionamentos, hábitos ou padrões de pensamento que simplesmente já não servem mais. E tudo isso está culminando no que é descrito como a grande colheita. Mas calma, não se trata de um evento externo ou de um julgamento. Nada disso. É algo muito mais íntimo, um momento de escolha e responsabilidade que é totalmente pessoal. A metáfora aqui é muito poderosa. A tal separação do joio e do trigo não seria um evento lá fora, mas sim um processo interno. É sobre olhar para dentro e conseguir discernir o que na nossa própria vida é trigo, aquilo que nutre, que gera vida, e o que é joio, aquilo que nos esgota, que nos prende às velhas energias. E como é que se faz essa colheita interna? De forma bem simples, através das nossas escolhas diárias. Elas podem vir de dois lugares, ou do ego, que está sempre buscando o prazer momentâneo e nos prende à matéria, ao apego, ou do coração, que busca o que é verdadeiro, profundo, essencial. Cada escolha que a gente faz fortalece uma dessas duas linhas do tempo. Então, a reflexão se volta para dentro. O que, na vida de cada um, representa o trigo
E o que representa o joio? Quais padrões, quais relacionamentos, quais crenças realmente nutrem a alma e quais apenas ocupam espaço, impedindo o crescimento? Esse é o momento para essa autoavaliação. Diante de tudo isso, a pergunta natural é: tá, e o que eu faço agora? A boa notícia é que existem ferramentas práticas e muito acessíveis para navegar nesse período de transição. As práticas sugeridas são super simples, mas muito poderosas. Conectar-se com a natureza, sabe? Sentir os pés no chão. Verbalizar intenções, falar em voz alta o que se deseja liberar e o que se deseja criar. Invocar a própria presença divina, a centelha interior. E, a partir do coração, expandir a paz para o mundo. Veja bem, não são necessários rituais complexos, apenas presença e intenção verdadeira. E o ponto crucial é este: não dá para ficar esperando uma solução externa, um salvador. O processo é de cocriação, e isso exige a nossa ação. Ninguém pode fazer o trabalho interior por nós. A transformação do coletivo começa com a transformação de cada indivíduo. É de dentro para fora. E assim a gente encerra com uma reflexão final. Fica claro que os caminhos, as linhas do tempo, estão se separando. Não como uma punição de jeito nenhum, mas como uma consequência natural da frequência que cada um emite. A escolha está em nossas mãos, a cada instante. Qual frequência será alimentada e cultivada? A resposta a essa pergunta é o que define o caminho daqui para frente.